Salve galera, salve quebrada! Estão aí começando mais um vídeo aqui do canal e hoje você vai ver séries, vídeos, filmes, documentários para estudar o absolutismo. Olha pessoal, então em provas, em vestibulares, quando o tema é absolutismo, há dois absolutismos que são os mais requisitados na frente de história geral. O primeiro é o inglês e o segundo é o francês. Então eu vou dar umas dicas para vocês em torno desses dois absolutismos aí da Idade Moderna. Vamos começar pelo inglês, beleza? Então olha só. O fato fundamental que vai levar à centralização monárquica, o fato que leva o final do medieval e o início do moderno na Inglaterra, é um negócio chamado Guerra das Duas Rosas, entre os Yorks e os Lancasters. Dizem até que este episódio histórico deu origem àquela série Game of Thrones, inspirou o Game of Thrones. Agora, sobre esse assunto que vai levar o fim da dinastia Plantageneta, a dinastia medieval inglesa, e o poder dos Tudors, que são os grandes absolutistas lá no século XV, XVI, até o início do XVII na Inglaterra. Então, sobre essa Guerra das Duas Rosas, a gente pode buscar, vamos dizer assim, uma minissérie que foi feita pela TV inglesa, lá atrás, em 1972, The Shadow of the Tower, 1972, tá aí disponível de boa para você ver no YouTube. Então tem alguns episódios, não tá legendado, tá em inglês. É uma coisa antiga, mas é muito interessante para você entender com detalhes. Os alunos sempre me cobram detalhes sobre aquela época da Guerra das Rosas, como realmente foi. Tá aí nesse documentário, na verdade, nessa minissérie, como se fosse uma novela da TV inglesa lá dos anos 70. Então vou deixar o link para você poder assistir, tá bom? The Shadow of the Tower, a ascensão dos Tudors. Começa lá no Henrique VII e lá na Guerra das Rosas, como que ele chegou ao poder. Tem também um mangá, tem um anime. Tem sim, vou indicar para você. Em português é o Requiem do Rei Rosa. Então este anime japonês, que é agora recente, 2022, então ele se inspira nessas peças do Shakespeare, desse período, vamos dizer assim, medieval da monarquia inglesa, e vai mostrar lá o que estava acontecendo nessa época em que o Henrique VII vai se transformar no rei inglês. Então fica a dica aí para você desse anime, tá bom? Bom, aí o absolutismo inglês, tem alguns reis aí que você não pode esquecer e deixar de estudar. Classicamente é quem? O Henrique VIII, o criador da igreja anglicana, ato de supremacia de 1534, rompeu com a igreja católica, beleza. Ele queria separar da esposa. Ele teve 6 casamentos, famoso rei de 6 casamentos. O que eu vou destacar para você? 3 coisas. Primeira, documentário do History sobre o Henrique VIII. Detalhe por detalhe. Vou deixar o link para você na descrição, tá bom? Aí tem também aquele momento que ele vai lá, separa da Catarina, vai casar com a Ana Bolena. Ana Bolena, mas ele não tinha conhecido a Maria Bolena antes? Então, tem aquele filme A Outra, de 2008. Então fica a dica, para você ver esse momento em que ele estava lá para casar com a Ana Bolena, mas tem a irmã dela, Maria Bolena, que estava grávida dele. Veja o filme A Outra, de 2008, sobre o Henrique VIII. Agora, tem a terceira indicação aqui, tem a série Os Tudors. E Os Tudors centra fogo no Henrique VIII, não é? Nesse momento do divórcio dele e tal. Então,
É claro, tem muita coisa romanceada, floreada, mas se você ver a série, você vai se ambientar, entender direitinho os detalhes daquela época. Então a série Os Tudors. Então você pode se divertir aí com essa série Os Tudors, série de 2007, que tem aí nas melhores plataformas do mercado. Bom, daí depois que morreu o Henrique VIII, vai vir seu filho Eduardo, governa por pouco tempo, e aí morre o Eduardo lá com 15 anos, vem sua irmã Maria, que era católica, volta aquela confusão toda, dela querer reestabelecer o catolicismo na Inglaterra, foi apelidada de Blood Mary, né? A Maria Sanguinária. Bom, antes, nesse negócio do Eduardo, ele morre e passa para Maria, na verdade, tentaram entregar o trono para a Lady Jane, justamente para não correr o risco dessa Maria sumir e trazer o catolicismo de volta. Tem um filme sobre a Lady Jane, é um filme de 1986. Então fica aqui a minha dica sobre isso para você. Lady Jane, filme de 1986 que está nesse momento, entre a Maria, que vai assumir, e o Eduardo, que morreu. E tem a Lady Jane no meio da história aí. Você vai conhecer um pouquinho desse bastidor aí. Bom, aí vem, né, depois dessa situação toda que eu contei para vocês, Henrique VIII, Eduardo, Lady Jane, Maria, vem a grande Elizabeth I. A grande Elizabeth I, a primeira era elisabetana, tem um monte de filme sobre a Elizabeth, que foi uma grandiosa de uma rainha, né? Vai até 1603, 1558, 1603. Olha, para você ter uma ideia, nos últimos 50 anos, tem pelo menos aí acho que uns 5 filmes, cinebiografias, bons filmes sobre ela. Escolhe um aí, ó, tem filme de 1971, tem de 1998, 2005 me parece que teve 2, ainda tem de 2007. Então, assiste todos que você puder que aparecer aí na sua mão, porque são boas biografias, bons cinebiografias sobre a Elizabeth I, beleza? Agora, tem a relação dela com tipo uma prima dela de segundo grau, que era a rainha da Escócia, a Mary Stuart. Né? Então, o pai da Elizabeth, que era o Henrique VIII, teve uma irmã que casou com o rei da Escócia, o Jaime, o James. E aí, então, a rainha da Escócia, a Mary Stuart, tinha, então, aparentada, né, era aparentada com a Elizabeth. E a Mary Stuart também teve situações muito interessantes que merecem você dar uma olhada, né? Tem um filme sobre a Mary Stuart, a história das duas rainhas. É um filme de 2016. Não vale a pena você assistir. E também tem uma série que aí está disponível, eu acredito, no Globoplay, que é a série Reinado, que é em português. Tem um nome em inglês também, mas é em português Reinado. Acho que tem 4 temporadas, a história toda da Mary Stuart como rainha escocesa, que se casa com o rei da França, mas o rei da França logo morre, ela fica viúva, volta para a Escócia, governa lá, mas lá acaba se ferrando porque fez casamentos errados, acaba se exilando na Inglaterra, e na Inglaterra pode também ser a rainha, concorre com a Elizabeth, e a Elizabeth aí no final acaba até mandando matar ela. Então é uma história muito interessante que você pode acompanhar. Então a série Reinado, né, que está disponível aí para você nessas plataformas aí para você assistir. Bom, mas depois que saiu a Elizabeth, a rainha virgem, né, como ela não teve filhos, a rainha virgem, né, supostamente, não sei se tão virgem assim, né, e tal. Você tá falando sério? Mas aí não teve filhos. Não teve filhos, o trono passou para os parentes da Escócia. E aí tem, né, a dinastia Stuart, que acaba assumindo na Inglaterra no século XVII. E aí é a crise do absolutismo, né? O auge é com os Tudors, a crise do absolutismo inglês é com os Stuarts. E sobre os Stuarts, eu acho assim, teve o Jaime I, o Carlos I, a Revolução Puritana.
E lá na Revolução Puritana aparece o tal do Oliver Cromwell. Tem um bom filme sobre o Oliver Cromwell e a vida dele, a relação com Carlos I e tal, e ele vai acabar se tornando, né, a Inglaterra vira uma república no meio do século XVII. Essa história do Oliver Cromwell você pode assistir no filme Cromwell. É um filme de 1970, e aí é um filme interessante que você vai ter uma boa noção de como estava a Inglaterra na época dessa Revolução Inglesa ali que o Cromwell ele lidera. Bom, vamos então agora para o absolutismo francês. Absolutismo francês, época da dinastia dos Bourbons, né? Os Bourbons. Bourbons, Henrique IV, Luís XIII, Luís XIV, Luís XV e Luís XVI. Revolução Francesa de 1789. Bom, acho que assim, seu professor não vai cobrar na prova de absolutismo o Luís XVI, provavelmente porque vai deixar o Luís XVI para a Revolução Francesa. Então não vamos falar de Luís XVI aqui, porque ele está inserido na Revolução Francesa. Depois a gente faz um vídeo aqui sobre séries e filmes para estudar Revolução Francesa. Então vamos concentrar Luís XIII, Luís XIV e Luís XV. Então, Luís XIII tem, por exemplo, né, Luís XIII bem jovenzinho, tem os Três Mosqueteiros. Né? Então, qualquer das versões que você encontrar para assistir dos Três Mosqueteiros, do Alexandre, livro original do Alexandre Dumas, né? Então seria uma história fictícia, né? Na infância, na adolescência, vamos dizer assim, do Luís XIII. E aí aparece já a figura central, que é o Cardeal Richelieu. Então, Cardeal, agora é sério, Cardeal Richelieu vai provocar a entrada da França numa guerra. A Guerra dos 30 Anos. Então, isto pode cair na sua prova. Isso é sério. Então, vou deixar aqui linkado para você um documentário sobre a Guerra dos 30 Anos, 1618 a 48. Isto é sério, pode cair numa prova, num vestibular, tá? Bom, aí, de Luís XIII já passa pro... Aí, certeza que numa prova de absolutismo francês vai ter que cair o Luís XIV, que disse, né, o Estado sou eu, construiu o Palácio de Versalhes, né, se transformou no mais absolutista dos absolutistas. Então, Luís XIV, vou aqui destacar o documentário Versalhes, o Sonho de um Rei. É de 2008. Excelente, para você aprender desde a infância como essa ideia da construção do Palácio de Versalhes foi aparecendo na cabeça do Luís XIV e como que ele organizou tudo isso aí. E a importância de construir Versalhes e dominar totalmente a nobreza francesa e se tornar um cara absolutista. Tem a série, né? A série Versalhes. Ela tem um pouco de romance e tal, mas é muito legal. Você vai se divertir com o Luís XIV, o irmão do Luís XIV também é muito legal nessa série. É uma série de 2015, tem umas 3 temporadas, se não me engano. E vale muito a pena você assistir. Então fica a série Versalhes aí para você assistir. Agora, tem a parte mais final da vida do Luís XIV, né? Tem A Morte de Luís XIV, que é um filme de 2016. Vale a pena você dar uma olhada, que é mais o último dia, lá o finalzinho da vida do Luís XIV lá em Versalhes. Agora, também quer se divertir um pouquinho, né? Tem o filme O Homem da Máscara de Ferro. Essa história é bem interessante. É lógico, é tudo fictício, mas se ambienta, né, na corte do Luís XIV. Né? O Homem da Máscara de Ferro é um filme que foi lançado em 1998 e tem lá uma constelação de estrelas como o Leonardo DiCaprio, né? Tem até o Gérard Depardieu ali, né, participando do filme. Então, sobre a corte de Luís XIV também tem essa série, esse filme, né, O Homem da Máscara de Ferro. E, finalmente, tem o Luís XV, já que eu disse que não vou colocar o Luís XVI nesse vídeo. O Luís XV, ele envolveu a França na Guerra dos 7 Anos. Aí isso é importante para você entender, porque a França vai falir, aí vai vir a Revolução depois com o Luís XVI, né? Envolvimento
com os caras americanos na Guerra de Independência, que vai acontecer também depois. Tudo meio que começa com essa Guerra dos 7 anos. Vou deixar um documentário, então, época de Luís XV, Guerra dos 7 anos, documentário para você. Aham, sei. Bom, eu acho que a gente já colocou aqui para você um monte de séries e filmes sobre esses assuntos do absolutismo. E se você vê essas minhas recomendações, com certeza você está muito bem preparado para a sua prova, com certeza você está muito bem preparado para o vestibular. Beleza? Até o próximo vídeo então. Valeu, tamo junto!